ir para o Horto do Getsêmani, as principais falas dele são faladas no ambiente de 12, 13, de poucos. Quando ele lava os pés aos discípulos, quando ele lhes fala do Espírito Santo, lhes fala da intimidade com o Pai que eles teriam agora, lhes diz que seria bom ele ir, porque eles passariam a contar com a presença dele, Jesus, neles, nos corações, na subjetividade, e não apenas na experiência histórico-geográfica, espaço-temporal, que era limitante. Então, quando eu for, vocês vão receber o Espírito em vocês e não vai ter mais limite. Vai ser uma questão de desejo do coração de cada um de fazer a caminhada. E cada um vai poder fazer essa caminhada. Aí no capítulo 5 tem a videira verdadeira. No 6 ele volta para a questão da orfandade e fortalece o espírito dos discípulos em relação ao que estava para acontecer. E prepara-os para o choque, para o embate. No 17, na mesma sequência, vem a oração sacerdotal. E aí já começam as tramas da traição a se manifestarem, com Judas posteriormente saindo e fechando o acordo, determinando a senha e o lugar, e a coisa toda segue no fluxo, que se abre de novo na casa do sumo sacerdote Caifás, depois se abre mais ainda na execução final na cruz. Depois ela vai se fechando, ficando íntima, túmulo, um grupo de pessoas, umas mulheres, Pedro e João, depois 2 discípulos andando para Emaús, depois à noite 11, porque 10, aliás, porque Judas não estava e nem Tomé com eles, e as aparições vão todas crescendo nesse nível no qual não há pontificações exacerbadas. A gente vem saber já em 1 Coríntios 15 que naquela sequência de aparições que Paulo considerou serem colunas da ressurreição, aqueles testemunhos, ele acrescenta um que a gente não vê menção deles nos evangelhos, quando ele diz: e apareceu de uma só vez a mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive. E depois ele diz: e depois de todos apareceu também a mim como por um nascido fora de tempo. E por que eu estou falando isso? Por causa dessa questão da importância desse encontro aqui, da falta de importância dele, econômica, social, política, ou de qualquer nível que vocês queiram. Nós não temos aqui estofo para nos candidatarmos a nada, nem do ponto de vista numérico, nem do ponto de vista qualitativo, no que significa a designação de importâncias que a nossa sociedade atribui às pessoas, nem a capacidade de impactar humanamente coisa alguma. Eu já participei de encontros onde eu olhava assim em volta, tinha uns 7, 8 que podiam fazer, do ponto de vista humano, o Brasil tremer todinho, assim, com um apertar de dedos, né? Os marinhos sentados assim de um lado, almoçando, do outro lado o pessoal do JB, Jornal O Dia, o pessoal da Manchete, quando existia, aquelas coisas, aquelas representações todas, 7, 8 pessoas, donos de um monte de coisa. O cara fazia um sinal no dedo e à noite, aquele dragão vomitando fogo em cima do país inteiro. Isso não existe aqui entre nós. Ou você dizer, virar para o lado e falar uma coisa sem muita importância para você, poxa, interessante. Nós estamos agora descobrindo que material de coco faz a água ficar muito
boa, conserva muito tempo, gelado, é ótimo para dar para as populações carentes. Aí o cara ouve aquilo, nem fala nada com você. Daqui a pouco já tem uma secretária ali passando um bilhete dizendo: olha, o chefe da redação quer falar com o senhor. Aí você sai, vai saber o que é. Não, é porque o fulano mandou um bilhete dizendo que o senhor está fazendo um negócio com água de coco, que é muito bom para os pobres. E à noite você vê, está no Jornal Nacional, aquela bobagem. Porque essa é a diferença entre ter poder humano e não ter poder humano. Você vai fabricando coisas não importantes e emprestando a elas superlativos e importâncias que elas não necessariamente carregam. Foi por isso que Jesus disse que aquilo que geralmente é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus, porque essas coisas se fazem elevadas diante dos homens à custa de um monte de significados que deixam de existir para que a gente possa dizer que aquelas é que são as coisas importantes e que tem a ver com esse elenco de situações, fama, poder, influência, tudo isso que para Deus são coisas abomináveis quando elas se transformam numa fixação, numa busca, no interesse para o coração da gente, em detrimento do que é, do que vale, do que existencializa as coisas no coração da gente. Então, eu estou dizendo isso porque hoje à tarde, mais do que qualquer coisa, eu gostaria que a gente se olhasse e a gente percebesse duas dimensões, pelo menos, do que está acontecendo aqui. A primeira é a da nossa total desimportância. É muito importante que a gente assuma a nossa total desimportância. É importantíssima a nossa desimportância total. No espírito de 1 Coríntios, no capítulo 2, quando Paulo diz: pois bem sabeis, irmãos, que não foram muitos os de nobre nascimento, nem muitos os de grande influência, nem muitos os de muita sabedoria, nem muitos os de qualquer forma ou tipo de status que foram chamados, mas pelo contrário, Deus chamou as coisas pequenas e as mínimas e as que não têm nenhum poder e as fracas, e mesmo as que não são, para reduzir a nada as que são. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente constatasse hoje aqui é a desimportância da gente. A segunda coisa é o chão fertilíssimo que esse ambiente de desimportância oferece ao Espírito Santo. Porque é extraordinário que Jesus diz essas suas palavras mais importantes para um grupo íntimo, é quase uma coisa esotérica, não é exotérica, não é para fora, é iso, é para dentro, fechada. E quando ele ressuscita, e a ressurreição seria a pedra fundamental de todas as coisas, mas ele não faz nenhuma questão de provar nada. Não seria muito fácil ressuscitar e aparecer dentro do templo de Jerusalém, na hora da festa da Páscoa, interromper os sacrifícios com uma aparição de uma assombração extraordinária. Aqui, não seria muito mais interessante aparecer a César? Não estou dizendo que não aparecesse aos discípulos, não, mas como não tanto fazia, aparecia em Roma César à noite, assim, do lado da cama daquele doido. César. O que é isto que está me acontecendo? Vieram me buscar, meus deuses, Zeus. E, enfim, era tão mais fácil aparecer a César, aos generais romanos da época, ao pessoal do Senado, no Sinédrio. Vou dar um susto na mulher de Pilatos para ver se não converte o palácio inteiro. Ela já tinha dito para ele: não se meta com esse justo, porque em sonho muito sofreu a seu respeito, mas estava dando uma parecida, assim, deixa a mulher histérica.
negócio ia virar uma confusão, né? Mas não, ele não tem nenhum interesse em aparecer numa arena romana, nem para o imperador, nem para o Sinédrio, nem no Senado. Não escolhe o melhor ambiente para trazer a melhor revelação. O melhor é dado a quem anda com o melhor coração de compromisso. É assim que a gente vê acontecer na jornada histórica com Jesus, e é assim que a gente vê acontecer na jornada existencial com Jesus. Porque tem 3 que são chamados a um determinado momento de glória, é por causa de uma amizade, de uma afinidade. E se outros não vão, não irão do mesmo modo como não vão hoje. Tem gente que entra em recâmaras espirituais que outros não vão, não têm interesse, ou se vão, ficam cansados. Mesmo aqueles que subiram lá, dormiram, tiraram uma cochiladinha diante da transfiguração, né? Fazendo de tudo para não dormirem de vez. Mas, assim como foi, assim é. A intimidade, a amizade, continua a ser uma coisa que Deus revela para quem está junto. E não faz questão de usar os marketings humanos para criar as melhores oportunidades para si, porque Deus só tem oportunidade na sinceridade do coração. Então Deus não tem oportunidade porque tem 1 milhão de pessoas em algum lugar. Às vezes esses são os encontros mais freneticamente superficiais que as pessoas têm, ainda que estejam cheios do nome de Jesus sendo repetidos, mas nada entra no coração. Eu estou dizendo isso porque a segunda coisa que eu quero afirmar, depois da nossa desimportância, é sobre o significado revolucionário das coisas pequenas que Jesus faz. Porque ele apanha esse acervo de coisas de um significado imenso para o coração e os manifesta a uma pessoa, 2, 3, 12. E, em geral, as coisas que ele deixa bastante públicas são as mais simples de todas. Mas para você ter acesso ao debulhamento dessa simplicidade, mergulhar e entrar nas vísceras da revelação, você tem que ir andando bem para junto dele. Quando ele chamou aqueles 12, chamou os que ele mesmo quis, diz lá, e os chamou para junto de si, para estarem sempre com ele. Para junto de si, para estarem sempre com ele. Então hoje, a gente está aqui numa situação extremamente mais favorável do que aqueles 12. Todo mundo aqui tem mais cultura do que eles. Todo mundo aqui sabe mais do mundo do que eles sabiam. Todo mundo aqui já teve a essa altura da vida melhores condições do que eles tiveram. A gente fica lendo acerca daquelas pessoas, não nos dando conta de quem eles eram. Era gente muito, muito, muito simples da vida. Gente com a mão calejada, gente da rede, da pesca. O mais erudito entre eles provavelmente fosse Judas Iscariotes. Outros tinham erudição na questão de escritura. E até os mais eruditos, como Natanael, você não vê seguindo jornada com ele. Recebe aquele elogio extraordinário, né? Olha o Natanael, eu te vi quando tu estavas embaixo da figueira. Mas o cara estava já meio assim viciado em religião, porque a pergunta dele, quando ouviu dizer, olha, nós achamos aquele de quem falam as escrituras, Jesus de Nazaré. Ele disse, mas será que de Nazaré pode vir alguma coisa boa? É uma pergunta já bem condicionada, de um cara já bem entupido, e com geografias de sacralidade bem definidas, com todas essas pontuações estabelecidas. E aí depois ele recebe aquele elogio,
mas você não vê o indivíduo ganhar uma importância significativa na jornada. Ele desaparece, a gente só sabe que era um varão já, ele esse que não havia dolo, e que adorava meditar embaixo da sombra da figueira. Agora, o que ele fez com a sombra, com a figueira, com a meditação, com aquilo tudo, não é aprofundado. Os outros são de simplicidade total, sem falar que tem gente como Maria Madalena, que não passaria, não seria aceita em recursos humanos de empresa nenhuma, uma mulher com aquele histórico de histeria, de demônio, de possessão, de fica doida, surda, sai gritando, e mistura isso com a pombagira dela, sabe lá o quê, enfim, carências de todo tipo, com demônios de toda espécie, gerando um produto doido. E a mulher é curada e segue com ele, mas não só segue com ele, é a maior privilegiada na história da ressurreição. É uma escolha também muito mal feita. Quem está querendo ser levado a sério não escolhe uma Maria Madalena para ser testemunha primal da ressurreição. Pega assim um Nicodemos, já que a tumba era de José de Arimateia, dá um susto no cara que é membro do Sinédrio. Pega 2 ou 3 de melhor reputação, menos nervosos, mais calmos. Mas não, é a Maria Madalena. E se você vai olhando para cada um deles, você vai vendo a inadequação total. E é esse sentido acerca da inadequação deles que falta a nós como percepção para reforçar a grandeza da nossa inadequação. Porque a gente só se sente inadequado e os vê como extremamente adequados. A gente até diz, quem dera houvesse aqui aqueles homens. E a gente inicia um culto quase daqueles homens. Ai meu Deus, a sombra de Pedro. Vai passar a sombra de Pedro. Vem aí o nosso irmão Paulo, vai ser uma noite inteira de verborragia revelatória. E aquelas coisas extraordinárias. E a gente sempre atribui uma adequação especial a eles, simplesmente porque eles já fazem parte de uma história, do que é um dado revelado e acontecido e consumado. Nós estamos presentes hoje aqui, então a gente não consegue aceitar a extraordinária propriedade e grandeza da nossa inadequação. Porque na hora que a gente aceitar, número 1, que nós somos totalmente inadequados, e segundo, que a nossa inadequação é grandiosamente própria, aí, libertos, tanto do medo que paralisa, quanto daquela eufonia que de repente surta o indivíduo com um narcisismo de autoglorificação que o adoece, mas sem que a gente mergulhe naquele espírito de autoacachapamento que diz, não, eu não posso, e nem do outro lado que a gente diga, eu sou o cara, mas ao contrário, reconhecendo a importância visceral da nossa inadequação e reconhecendo a grandeza dessa inadequação, porque é nela que a graça se aperfeiçoa. Aí deixa de haver Paulo, Pedro, Tomé, Bartolomeu, Filipe, Barnabé, qualquer um desses indivíduos importantes, e o eixo da importância muda para a nossa vidinha desimportante. Para cada pessoa aqui que na hora que, número 1, deixar para trás os vícios da religião, que faz você chegar aqui querendo saber o que o caminho da graça pode dar a você. Será que o caminho da graça vai me dar um instrumento para facilitar a minha vida, eu começar um grupo na minha cidade? Será que eu vou ter uma assessoria? Será que o site vai ajudar a divulgar a minha iniciativa? Será que, por via desse bando de pessoas que circulam por aí, vai sobrar um grupo de pessoas da minha área, da minha região, interessados lá no que eu faço? Como é que eu aprendo
esse espírito. Tem um monte de questões que são ainda questões da doença da religião dentro de você. Que é tudo sobre esse modus operandi, como é que é, sobre a mágica operacional, sobre a unção operacional, que os neopentecostais passaram a chamar de a visão do mover, que ainda está na cabeça da gente. Tem gente que ainda pensa que esse é um mover que está aqui. Esse é o único mover do Espírito Santo, o único que ele soprou. E não é um privilégio nosso, é uma oportunidade de todos. Mas a nossa mente ainda está muito viciada em religião. É por isso que a gente perde num tempo enorme. Com o quê? Número 1, com o que dizem de nós. Aí o indivíduo fica com uma vergonha enorme de assumir certas identificações, que eu às vezes fico lá assim do meu computadorzinho só sentindo o pessoal. Fico me lembrando assim do pessoal desesperado. Meu Deus, quando vai haver um lugar, uma reunião, um caminho da graça, ajuda, cria, faz, não sei o quê, centenas de cartas. Aí depois de uns 2, 3 anos, tá bom, vamos começar. Começa em Brasília, vamos deixando ir daqui para lá. Aí vai. Daqui a pouco eu já começo a ver pessoas que antes me escreviam dizendo assim: aleluia, glória a Deus, você está aí, você existe, não sei o que e tal, aquelas coisas que vocês sabem como é que são. E aí depois de 6, 7, 8 meses, já começa a dizer assim: bom, o Caio está lá em Brasília, não sei o que. Aí você começa a sentir um tom mudar. Mudar. Daqui a pouco você já começa a sentir que o Espírito Santo é o seguinte: como ele já está começando a entrar no processo de autoproteção no lugar dele, antes ele não tinha nada, estava todo vulnerabilizado, ninguém sabia nem que ele estava ali. Agora ele começou a ser percebido em razão de uma referência maior do que ele. Mas quando ele começa a ser percebido e um ajuntamento começa a acontecer em torno dele, aí ele começa naquele processo de tentar estabelecer uma distância entre ele e eu, porque eu que fui utilíssimo para instruí-lo, para dar à mente, ao coração dele o que ele precisava, para brigar as brigas que ele não tem peito para brigar, mas fica muito agradecido quando eu saio no cacete sem nenhum pudor. Eu acho o máximo. Na hora, no entanto, que ele começa a criar a primeira gosminha comunitária em volta dele, ele inicia o processo de autoproteção. Então o Caio está lá, eu estou aqui. E aí ele pensa que eu não sinto, mas eu vou sentindo. E eu sei até qual é a razão disso. É aquela doença religiosa do cara não conseguir passar sem querer fazer uma médiazinha. Então ele não tem a coragem da ruptura mesmo. Que não precisa ser mal educada, não tem que ser gentil, generosa, carinhosa, meiga. Deixar pontes. Não é uma ruptura que desfraternaliza a vida, só estabelece o lugar da sua consciência. Mas no mais você fica aberto. Mas o indivíduo quer mais do que isso. Ele quer chegar a um ponto em que ele tenha todo o bônus que eu possa trazer para ele, sem nenhum do ônus que signifique estar identificado comigo. E aí eu olho, vejo outra doença religiosa acontecendo no pessoal. Vamos sugar daqui o que a gente puder, mas do lado de cá a gente faz a nossa gestão. E eu que não nasci ontem, tiro assim pulso até de defunto e ouço a pulsação de 3 dias antes dele morrer. Eu digo, pô, está bem morrido, mas estava assim. Era assim que o irmãozinho estava. E vou passando batido, mas vou observando. Vocês não têm ideia do quanto que eu observo por aí. Na minha, sem dizer nada. Vou sentindo, vou vendo. E vou vendo o quanto isso atravanca. Porque enquanto o espírito foi esse, desse tipo de negociação com o ônus e o bônus, de barganha e de aproveitamento, nós não vamos a lugar nenhum. A segunda coisa que impede demais é esse negócio desgraçado que está aqui. A gente pode até afinar ele para ele ficar assim, magrinho, e virar um púlpito Gisele Bündchen, assim, de tão magro. Está aqui ele.
Mas ele tem um poder horroroso, porque 90% das pessoas que me escrevem ou me procuraram no curso da vida, sempre me dizem o seguinte: eu quero pregar, mas me tiraram o púlpito. Eu digo, pelo amor de Deus, meu irmão, anda com um, tem uns hoje bem fininhos assim, você pode até arranjar um portátil, andar com um posto em algum lugar do corpo, inclusive para não ter trabalho de carregar, nem como guarda-chuva no braço esquerdo, porque não é possível. Aí fica todo mundo querendo essa porcaria aqui. E que era uma coisa que para aqueles homens lá não existia. Eles não estavam querendo saber o que achavam deles, se pensavam, não pensavam, se seriam considerados ou não. Quando começaram a ter esse tipo de preocupação, começaram a morrer ali na igreja de Jerusalém, quando começou essa negociação, esse interesse. Segundo, nenhum deles tinha nenhum lugar oficial para falar nada. Eles oficialmente tinham a vida, o mundo, era a paróquia para a qual eles tinham sido enviados. E por isso é que tinha sombra, até de Pedro, porque o cara andava ao ar livre. Não dá nem para ter sombra nesses nossos ambientes, é tudo tão trancafiado. A sombra de Pedro, mais do que qualquer coisa, ilustra como o cara andava à luz do dia. Como ele estava ao ar livre, como ele estava onde as pessoas estavam, como ele tinha um caminho do lado de fora. Por isso é que passava por tanta gente. Por isso é que tinha até uma sombra para ser projetada. Mas nós não temos sombra, nossa sombra é de sangrante luz artificial. E a nossa praça é esse púlpito aqui. E o mundo da nossa comunicação é aquele do nosso ajuntamento, sempre privado, sempre particular. A gente nunca tem aquele outro que tinha que ser a grandeza da vida, de todo dia. Hoje, a gente precisava ter em mente apenas 3 coisas. A primeira é que quando Jesus, antes de ascender aos céus e aparecer aos seus discípulos em João no capítulo 21, na primeira aparição, ele lhes diz a primeira coisa importantíssima, que tinha a ver com o fato de que, assim como o Pai o enviara, ele os estava enviando ao mundo. Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. A segunda é soprar sobre eles e dizer, recebei o Espírito Santo. E a terceira é dizer, se de alguns perdoados os pecados, ser-lhes-ão perdoados, se lhes retiverdes, serão retidos. Então, a primeira coisa tem a ver com o modo de ser, que assim como o Pai enviou, nós estamos sendo filho, assim nós estamos sendo enviados. A pressuposição, portanto, é de que nós estamos sendo enviados para encarnarmos Jesus no mundo. Assim como o Pai enviou o Filho está enviando a cada um de nós. A pressuposição é essa, de que há um Jesus em cada um de nós nesse mundo. Com o nosso temperamento, Jesus com a nossa altura, Jesus com nossa história, Jesus com as nossas limitações e Jesus com as nossas ilimitações, que nós nem mesmo sabemos quão amplas elas podem ser, como a gente pode se ampliar de Deus na vida e de nós mesmos. É Jesus com as minhas características. Isso eu não tive nenhuma dificuldade de crer quando eu encontrei Jesus com 18 anos de idade. Isso é uma sensação estupenda de que a ressurreição tinha acontecido naquele dia anterior e que eu era fruto de uma consciência que reconhecia toda a história que tinha acontecido antes de mim, de pessoas com Jesus, mas ao mesmo tempo reconhecia que tinha uma história nova começando a partir de mim, por causa de Jesus. E isso não tinha a ver com nenhum surto narcisista, tinha só a ver com o impacto da ressurreição no coração. Bah! E aí
me sai da frente, porque ninguém vai segurar. E essa consciência que se instalou em mim me deu imediatamente aquele sentido de que nós não estávamos aqui para qualquer outro projeto que não fosse buscar viver Jesus com o nosso tamanho, cara, cor, etnicidade, cultura, contexto social, histórico, generacional, mas com toda a plenitude que a gente pudesse e que eu particularmente pudesse na minha vida. Assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Significa que nós vamos romper a nossa limitação de autopercepção amesquinhada, mediocrizada, e vamos crer que em nós existe um espaço para que, assim como o Pai enviou seu Filho ao mundo, o Filho também nos envia ao mundo. Existe o potencial a ser desenvolvido pelo Espírito Santo que está latente em nós, para que toda sorte de milagres e maravilhas e prodígios de toda a natureza possam se manifestar em nós, desde palavras de conhecimento e de sabedoria, a curas, milagres e todas as coisas que estão ditas, que nos estão garantidas em Jesus. Porque assim como o Pai o enviou ao mundo, Ele também nos está enviando ao mundo. Isso desmonta o púlpito, isso acaba com a necessidade da sinagoga, da geografia particular, do lugar mais alto para eu falar e os outros ouvirem. Isso me põe na vida, no mundo, aonde a existência acontece. Isso faz de cada lugar um chão de missão, de cada situação da vida uma oportunidade de encarnação e de verbalização daquilo que está encarnado como verbo na minha própria vida, consciência e fé. Segundo, eu saber que eu não estou só nessa parada. O Espírito Santo foi soprado em mim, eu levei o bafo do hálito de Deus na minha cara. E ele não só foi soprado para uma missão especial, mas o especial é a missão da minha existência agora. Não tem mais fim. Eu carrego isso dentro de mim. E o Aécio provavelmente não. O Lula provavelmente não. O Bush provavelmente não. O Bin Laden provavelmente não. O Caetano Veloso provavelmente não. Mas pela fé eu carrego o testemunho tão audaz do Espírito Santo em mim, que me faz confessá-lo vivo em mim. Porque não há ninguém que tenha sido objeto desse sopro eterno do bafo de Deus na cara do ser, que consiga daí em diante conter o sopro contínuo desse bafo de Deus na nossa cara, soprando também na cara dos outros. Então, por isso é que eu disse provavelmente não. Porque quem quer que carregue essa marca não consegue contê-la, ela vaza. Vaza não só de modo implícito, mas se transforma também em confissão explícita. Não se esconde. Ela tem propriedade, tem hora, tem tempo, tem timing. Mas havendo a propriedade, o tempo, a hora e o timing, ela não se olvida, ela não se esconde, ela não retroage, ela se manifesta com sabedoria. Então, se você olha só para você e olha assim, com aquela atitude de crente, que crente é muito complexado, complexo de todos os tipos, complexo de inferioridade, complexo de minoria, mesmo quando já são muitos, eles continuam complexos de minoria, por isso tem essa mania de perseguição danada. Tem um complexo extraordinário de que a grandeza habita algum outro lugar que não seja o coração humano. Então, se entra um juiz, ele fica muito impressionado.
tem assim uma tendência a cultuar desembargador, senador, deputado, governador, aquela vontade de cultuar, ai meu Deus, ele entrou, aí quer dar prioridade para o cara em todas as coisas, se sente extraordinariamente honrado, porque tem um idiota ali para ouvi-lo a mais. Se não tivesse mais ninguém, só o idiota, ele se dava por satisfeito. Aquele idiota podia dizer para ele, em perguntando qual é o seu nome, Saladão. Ele podia dizer assim, 10 legiões é o meu nome, porque eu sou milhares para você. Para você o significado do cara é de... O meu significado é de milhares, você não está prestando atenção mais nem em ninguém, só em mim. Então, essas doenças de crente, como esses complexos, é que fazem com que o dom do Espírito Santo em nós vá sendo acachapado. Porque o indivíduo surta no narcisismo, que quer mostrar para os importantes do ponto de vista humano como ele é importante, e aí o sopro do Espírito vira mau hálito no coração dele, logo, logo. Ou então o que acontece é que ele é tão acachapadozinho, tão inferiorizado, ele vive tanto essa cultura diminutiva da religião dentro dele mesmo, que ele fica sempre achando que essa obra do Espírito Santo é alguma coisa que acontece com muitas trombetas, com muitas marchas, com edificações muito grandes, com grandes ajuntamentos solenes, hoje em dia com paletós rodando, com desmaios e sopros, com choques e o som dos 4 seres viventes, ou qualquer outra coisa que o indivíduo queira chamar para colocar cereja nesse confeito de fantasias de uma festa que não realiza aniversário de ninguém. Então, por causa desse espírito diminutivo, até mesmo o Espírito Santo em nós, é tratado naquela perspectiva do eu sei que tenho, mas preciso receber uma oração forte de alguém maior do que eu, que é o espírito constantiniano e religioso que dividiu a religião em laicado e clero, e aí no meio evangélico o clero foi virando cada vez mais o lugar dos ungidos e dos titularizados pelos títulos da unção, que são os que têm o poder da oração forte. Ainda dizem que tem. Vou fazer hoje aqui no final uma oração forte. Fica até o fim. Agora eu só faço fraca. Média. Porque eu é que tenho o termômetro. Mas a forte, se quiser pegar a forte, vai ter que ficar até o fim, que é a última que eu vou fazer. Depois de você dar o dinheiro na corrente aqui, de contribuições. A forte é a do final. Tem uns caras que têm coragem de dizer isso. Quando é que vai ser a forte? Agora eles estão mandando a média, a fraca. Olha lá um garoto enganando a garotada, até a forte, que vem lá atrás. Ou o espírito é de se submeter a essa coisa. Eu tenho o Espírito Santo, mas ai de mim. Eu passei a minha vida inteira com aquelas pessoas dizendo, pastor, eu sei que o senhor já fez uma oração ali por todo mundo, mas bota a mão aqui na minha cabeça, faz umazinha assim de 30 segundos, só pessoalizada mesmo. É aquela coisa que o cara quer com um grifo particular para ele, senão não teve graça. O que é doença do paganismo religioso na gente. Tem um grupo que tem esse poder adicional. Se eu chamar alguns de vocês aqui à frente, impuser as mãos sobre 2 ou 3, e falar em línguas sobre eles, muita gente aqui ainda vai dizer, não, tem uma unção especial agora sobre o fulano, porque o Caio e o Chico impuseram as mãos sobre ele, até falaram em línguas na cabeça dele naquela tarde. Ô, glória! E aí já começa a olhar, não, que ele é o homem da unção. E o cara diz, eu sou o cara da unção. E os outros estão dizendo assim, ele é o da unção, a gente nem tanto. Mas um dia eu chego lá e começa o espírito de comparação, de competição, de porfia, começa o diabo na unção. Diabo. Demônio na unção. Daqui a pouco está aquela coisa horrorosa. De um monte de doentes, de monstros, de psicopatas da fé, se manifestando para todo lado em nome de ministérios e dons. Ou surta para um lado, a cachapa para o outro, mas quando a cachapa sempre e, portanto,
desenvolvendo a inveja como virtude espiritual. Mas se a gente deixar isso de lado e crer que a nossa desimportância é suficiente para Deus, e que o bafo da graça de Deus está soprado no rosto de cada um de nós, indistintamente, e que isso vai significar que nós vamos viver e encarnar Jesus na nossa personalidade, temperamento, cultura, etnicidade, tudo que nos constitui. Nós vamos fazer isso com ousadia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se a gente crer de todo o coração que isso nos coloca no chão da vida, não com aquele poder para reter pecados ou para liberar pecados, como o pessoal acabou transformando aqueles versos finais, mas pelo contexto inteiro do Evangelho, quando Jesus disse: de alguns perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, o que ele estava falando naquele contexto inteiro tinha a ver com o fato de que ele estava chamando aqueles discípulos para serem o sinal da manifestação da misericórdia dele no chão da vida, porque você nunca viu Jesus nos Evangelhos dizer: os teus pecados não estão perdoados. Alguém aqui conhece esse texto? Essa fala de Jesus? Deve estar em Lucas 33:18. Alguém podia abrir para mim? João 42:9. Está lá, Mateus 34:6. Essa fala de Jesus. Então Jesus disse: filha, tu não serás perdoada. Agora é interessante que os caras pegam algo que sai da boca de Jesus, em quem nunca se ouviu, de quem nunca se ouviu a fala: os teus pecados não estão perdoados, e acham que quando Jesus disse a eles: se perdoardes os pecados, eles serão perdoados, se lhe retiverdes, eles serão retidos, é porque eles estavam ganhando uma capacitação para viver uma vida adicional à vida de Jesus. O que salva essa declaração das exacerbações católicas, sacerdotalistas ou mesmo evangélicas do tipo neopentecostalmente apostolares, que é do liberar perdão ou reter perdão, que é o que faz esses malucos ficarem por aí dizendo que se você sair de debaixo da cobertura deles, você vai ser amaldiçoado, porque o lugar da sua proteção é sob as bênçãos das asas gulosas e voluptuosas desses gaviões, que não são galinhas de pintinho, são gaviões, são carcarás. Então eles ficam achando, baseados nisso aí, que você, não é nem porque eles acham, é porque eles querem que você ache isso. Ele sabe como a mulher dele, quando ele está sentado naquele vaso sanitário, ele diz assim: poxa, ainda bem que esse povo acredita em mim. Na hora que ele está ali, ele sabe quem ele é. Sabe quem ele é, ele sabe, todo mundo sabe. Eu não conheci nenhum que de fato acreditasse ser o que eles dizem ser. Quando você está com um cara só, ele sabe quem ele é sempre. Tanto é que nunca nenhum deles veio com um papo especialmente tremulante para mim. Todo mundo fica normal, normal, normal. Eles sabem quem eles são. Mas eles se arrogam, por causa da ignorância das pessoas, a dizerem, evocando um texto como aquele: se lhes perdoardes os pecados serão perdoados, se os retiverdes serão retidos, de crerem que aquele que havia acabado de dizer: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, estava dando a eles a prerrogativa de serem enviados com uma missão além daquela que Jesus teve. Porque se eu não vi Jesus em tempo algum dizer: filho, não estão perdoados os teus pecados, arrependa os pecados de ninguém. Se eles eram retidos pela falta de arrependimento das pessoas.
Mas da boca de Jesus, se não saísse a palavra que dissesse estão perdoados os teus pecados, não saía todavia a palavra que dizia não estão perdoados os teus pecados. Ou não é assim? Mas se a gente aprende um modo, que a gente está aqui para encarnar Jesus com a cara da gente, para viver o Evangelho no máximo da sua plenitude na nossa vida, considerando todas as nossas limitações. Se a gente crê nesse bafo de Deus soprado na cara de cada um de nós, indistintamente, e se a gente também crê que nós somos enviados para sermos um signo de graça, de perdão na terra, de reconciliação, não retendo nada, perdoando tudo. Porque aquele que mandou perdoar até 470 vezes num dia, não iria, de repente, dizer que haveria alguma coisa para a gente reter. Seria uma contradição com tudo quanto ele ensinou, que é para não reter nada. É dar de graça o que você recebeu de graça. É não amesquinhar a graça de Deus para ninguém. Então, aquela afirmação dele passa a significar: vocês precisam andar como um signo de graça, de perdão e de reconciliação no mundo. Se isso acontece, gente, esse grupo aqui vira esse estado ao contrário, vira esse país ao contrário. Tem doido o suficiente aqui para, insurtando de verdade no Espírito Santo, fazer uma revolução acontecer. Agora, se a gente ficar ali na esquina, poxa, será que o Chico vai chegar? Que bom, dia de reunião hoje, eu vou dar uma chegada lá. E se a gente for ficar nessa de frequentar uma espécie de centro espírita discreto, centro espírita bem discreto, estação Caminho da Graça, assim, aquela coisa discreta, lê o Evangelho, e todo mundo na sua, vai embora, tranquilo, legal. Mas nós estamos neste mundo mais do que para isso. E é justamente pela nossa desimportância tão profunda que a gente passa a ter uma importância extraordinária. Porque nós somos os candidatos perfeitos, sendo as coisas que não são, para sermos usados por Deus para envergonhar aquelas que são. Vamos dar uma paradinha para tomar o nosso café, e aí depois eu não sei o que o Chico está pensando, se a gente volta para cá e conversa um pouco mais. Gente, antes de vocês darem uma saidinha, a mesa do café está logo aqui à frente. Queria que a gente aproveitasse esse tempo para bater um papo, né, entre os que vieram de longe. Queria que o Rogério conhecesse o Luciano, o Carlos e os outros que vieram de outros locais. Eu queria que deixar também uma palavra do Marcelo, né, ele me escreveu hoje, pediu ao Chico, deixa um grande beijo para todos, que ele troca e-mail sempre, né? Ele pede desculpas pela ausência, às vezes, de não responder algumas coisas, mas ele sabe que a gente tem procurado se aproximar das pessoas nesse sentido, sim. Então ele quer deixar um beijo para vocês, né, que às vezes se correspondem com ele. Tá? Ele, infelizmente, não pôde estar mesmo, por conta de estar viajando, né, foi para uma outra cidade atender também umas questões lá. Então eu quero que vocês aproveitem esse momento, tá bom, gente? Para a gente poder trocar um pouco da essa caminhada um com o outro aí. Então aproveita, está logo aqui, um cafezinho, é R$10, tem uma caixinha ali, depois você coloca lá. Não deu para trazer, né? Aproveita. Ô, gente, eu queria gastar um pouco desse tempo agora nessa segundo tempo aqui nosso, para que a gente pudesse fazer uma roda de perguntas, alguém que tiver alguma questão a ser colocada, da turminha que está, né, chegando aqui para poder conhecer um pouco mais disso. Eu queria gastar esse tempo para a gente poder fazer isso aí, tá? Perguntar, saber o que vocês querem saber, o que seja, para isso mesmo, tá bom? Não dá para o microfone até aí, então peço que quem for perguntar, levante, faça a pergunta alta para todo mundo ouvir e a gente entender, tá ok? Então vamos lá. Obrigado. Podemos começar então. Estou esperando. Marta. Sim, querida.
sobre a questão mesmo, ao ler o sonho, social. Como você vê a questão dessas manifestações, do social, talvez também do socialismo, mas essas questões, portanto, a gente vai desenvolvendo desses processos que a questão dessa comunidade, essa unidade, né? Olha só, a minha visão não mudou. A única coisa que mudou nela, em relação a esse tema, foi o modus operandi. Eu acredito que existem todas as iniciativas que têm a ver com amenizar sofrimentos precisam ser estimuladas. Todas aquelas que têm a ver com emancipação e promoção humana precisam ser estimuladas, mas transformar isso numa agenda tópica para a comunidade, a meu ver, é só paralisar o espírito individual de cada um. Porque aí você cria um grupo, ou uma ONG, ou um departamento, ou seja lá o que for, uma entidade que cuida dessas coisas. E aí os indivíduos, no máximo, mandam um dinheirinho para ajudar aquilo ali a acontecer. Mas na mesma medida em que se organiza desse lado, para que um grupo faça esse trabalho, se desmobiliza a atitude existencial que tem que haver em todos, em relação a carregar o espírito do samaritano no caminho entre Jerusalém e Jericó. Porque o que acontece quando você vai criando essas organizações é que elas têm um poder extraordinário de paralisia dos demais. Porque já existe uma organização fazendo e alguém manda 10, 15, 50 reais para lá, o indivíduo comprou o passaporte para a omissão cotidiana dele, na maioria das vezes. E aí ele diz, não, já estou ajudando quem ajuda. E ele mesmo comprou a sua xilocaína para passar assim na superfície da pele e sentir menos os impactos da vida sobre ele, porque ele está ajudando uma ONG que faz um trabalho social. Então, no meio também dessas ONGs tem picaretagem até não poder mais, né? E no tempo que a Fábrica de Esperança era a maior ONG da América Latina, eu me lembro que nós éramos sozinhos 50% de toda a iniciativa da comunidade solidária da Dona Ruth, no Brasil inteiro. E a fábrica se associou à comunidade solidária muito mais porque a Dona Ruth pediu para que isso acontecesse. Porque o Fernando Henrique inaugurou o governo dele indo lá à Fábrica de Esperança, ele foi eleito e foi lá. E ficou muito impressionado e tal, pediu a parceria, nós demos. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, a Dona Ruth dizia, olha, a fábrica responde por 50% de tudo que a comunidade solidária faz. Por quê? No meio de milhares de ONGs credenciadas. No Rio de Janeiro, por exemplo, havia 600 ONGs credenciadas para trabalhar com crianças de rua. E havia só 600 crianças de rua credenciadas como morando na rua. Praticamente havia uma ONG para cada criança. Aí o cara vai para a Suíça, Alemanha, Áustria, Estados Unidos, aí cada um levanta 20, 30 mil dólares para ajudar as 600 crianças de rua que, por outro lado, estão sendo competidas e disputadas pelas outras 599 organizações que existem para dizer que tem atendimento de crianças de rua e poder continuar levantando seus 30 mil dólares no exterior. Para pagar salários bons para uns 2 ou 3 psicólogos, umas 2 assistentes sociais, ganhando mais do que o mercado paga, para ficar fazendo relatórios e prestando informações para órgãos nacionais e internacionais sobre um trabalho com crianças de rua que nada mais é do que uma anestesia para que aqueles que ajudam
digam, eu já ajudo, por isso a minha parte está feita, para que aqueles que supostamente façam, deixem de fazer simplesmente porque falam no assunto o dia inteiro, e porque eles falam no assunto o dia inteiro, eles se dão por satisfeitos, gera uma espécie de espírito masturbatório psicológico. O cara não consuma nada, mas se masturba o tempo todo. Ninguém nasce depois de 9 meses, mas todo dia ele tem o derrame dele de coisa nenhuma, porque ele ficou falando no social, na pobreza, participa de grupos. Nós precisamos pensar a pobreza. Quando eu ouço essa história de pensar a pobreza, dá vontade de entrar no ambiente, mas incestar todo mundo, sabe? Sair uma cobrir de bordoada, jogar pela janela. Porque não é possível, os caras vão pensar a pobreza. É de quem realmente está muito longe da pobreza, para pensar a pobreza. O pobre não pensa a pobreza. Você já viu o pobre pensando a pobreza? Porque for pensar a pobreza, ele morre de fome. Então, o samaritano não pensou a pobreza entre Jerusalém e Jericó, as causas, os marginais, por que eles estavam agindo ali. Simplesmente um cara caído no caminho, não quis saber quem era, ele fez o que tinha que fazer, tomou as providências que tinha que tomar e não fez grandes reflexões sobre a catástrofe mundial, nem sobre o problema essencial do mal, de onde vem. Não, ele simplesmente tratou as coisas conforme as coisas estavam diante dele. Então, respondendo a tua pergunta, o que eu acho? Eu acho que se alguém diz que carrega o amor do pai e vê o seu irmão passando necessidades e tem como atender, mas para ele fecha o seu coração, nele não está o amor do pai. É simples assim. Isso é só uma questão de amor do pai. É uma questão de devoção, de fé. É uma questão de consciência, de privilégio, de entendo, compartilhar. E é uma questão de devoção espiritual, se ajoelhar no altar do chão onde o irmão está caído, seja esse cair socialmente estatístico, que a gente considera acima da linha, um pouco abaixo da linha da pobreza, na linha da miséria, ou seja lá o que for. Tudo isso é bom para a ONU, mas a carência do ponto de vista de Deus não tem essa especificidade toda. Ela também existe como carência do rico, carência do remediado, carência humana. Aonde você vir carência humana e você tiver o recurso ponderável ou imponderável para ajudar, não tem que haver reflexão a respeito, tem que ser um ato natural do amor do Pai. É quase uma compulsão instantânea e essencial, ninguém segura, é um mover incontrolável, é reflexo da existência fazer isso. Então, quando isso precisa ser objeto de conferências, isso e aquilo, é porque o pessoal não está querendo fazer. Aí eles fazem uma conferência para pensar o assunto, ou eles criam uma ONGzinha para esgotarem o bazar deles para lá, o fluxo de roupa velha, de não sei o quê, de comida, de feijão, de arroz e de alguma coisa. Quem vai receber na ponta do processo vai ser beneficiado, graças a Deus, porque alguém vai comer se os atravessadores não ficarem com a coisa no meio do caminho. Mas se chegar na ponta, amém. O problema é que para chegar isso na ponta, você cria uma dessensibilização tão grande do lado de cá, da parte do grupo dos contribuintes, que é uma coisa extraordinária. O indivíduo, eu ouvia às vezes esposas reclamarem de mim que os seus maridos eram extremamente, ou reclamarem não de mim, comigo, que os seus maridos eram extremamente generosos com as coisas que eu fazia, e havia gente, alguns deles, que davam milhares de dólares por mês. Mas elas reclamavam que a relação deles com a casa, com a conjugalidade, com os filhos, com os empregados, com os parentes, com tudo mais, era a mais hostil, mesquinha, gelada e fria possível. Mas o cara dormia em paz dizendo, não, esse mês eu dei $120 mil para a Fábrica de Esperança.
Estou ajudando milhares de crianças, o que supostamente dá a ele um atestado para matar, um salvo-conduto para indiferença, uma permissão para omissão crônica, porque ele está fazendo aquilo. Jesus não disse: alguém tiver dinheiro no bolso, tirar uma parte dele e fizer isto e aquilo, nesse está o amor do Pai. Ele disse que é o contrário. Se o amor do Pai está em alguém, esse indivíduo tem algum meio, ponderável ou imponderável, objetivo ou subjetivo, de ajudar o outro e não o faz, como pode permanecer nele o amor de Deus se o outro é só ao alcance da mão, é só estender o braço, já pega? Então, o que eu estou dizendo, em suma, é que o modus operandi dessa ação social, em geral, é anestesiante, é altamente alienadora por parte daqueles que acabam sendo os promotores distantes do endeavor, dessa ação que supostamente vai ajudar outros. Então, o modus operandi é que eu todo dia tenho recebido praticamente convites de pessoas, de grupos para abrir ONGs lá em Brasília. Vocês imaginam a quantidade de oportunidades que eu tenho de abrir ONGs, já me ofereceram recriar a fábrica de esperança, já um monte de coisa. Eu não quero. Não quero, porque eu vejo que se de um lado tem um benefício enorme que chega lá na ponta do processo, eu também vejo que esse mesmo benefício pode chegar lá sem a gente precisar daquele mastodonte. Segundo, porque a existência do mastodonte, da visibilidade dele, é tão grande que faz com que uma quantidade imensa de indivíduos colaborem ou simplesmente nem colaborem. A maioria até já sossega a consciência por saber que aquele mastodonte social existe ali e não fazem mais nada a respeito. E até são capazes de frases como: nós estamos fazendo isto lá no lugar tal. Aquilo ali vira nós. Esse nós é uma porcaria. Porque o nós é evocado toda hora para que ninguém faça nada. E quando ninguém quer fazer nada, a gente fala do nós. Em geral, quando o indivíduo está fazendo, até se arrogando quanto a fazer, ele começa sempre com o eu. Mas quando a presença dele é diluída no processo, ou existe alguma coisa que já serve para ele como um bode expiatório, um elemento de justificação para a sua própria consciência, ele diz: nós temos inclusive um trabalho assim. É como o Estado, o social, são todas designações para entes abstratos que acabam ganhando um poder enorme por nós, atribuído como se tivessem vida própria, e que fazem com que a gente vá descansando da própria necessidade pessoal de sermos responsivos à vida, conforme o amor de Deus em nós e o alcançar dos nossos braços. Se todo mundo fizesse isso, esse papo nem existiria. Não é? A revolução é muito simples, como está escrito ali na porta. É muito simples. Jesus propôs, foi copo d'água, foi cobertor, foi cada um com o que tem, com o que pode, cobrir, puxar, brigar, colher. E era um pessoal que estava fazendo isso sem nem saber que estava fazendo. Por isso levaram até aquele susto. Quando, Senhor, que nós tivemos nesse estado? Porque não havia nenhuma ideologia, não havia uma doutrina, não havia uma teologia, não havia nenhuma objetivização, uma objetividade na ação. A objetividade da ação era a ação em si, mas não era aquela coisa transcendente: eu estou fazendo isso para Deus. Não, estavam fazendo aquilo para o próximo. E quando você faz para o próximo, não existe modo mais radical e visceral do que fazer para Deus do que esse. É fazer só para o próximo, para levar aquele susto. Mas quando que te vimos assim, Senhor? Quando? É por isso que o susto da gente vai ser enorme. A gente fica pensando que Jesus está nessas organizações que tem a bandeirinha na porta, casa dos não sei o quê, blá blá blá, tal. Aquilo ali às vezes é sua ONG para arranjar um meio de vida para um sujeito que não passou em 5 vestibulares e resolveu ajudar os pobres. Não deu certo mais nada, eu vou fazer isso aqui. Tem uns americanos, uma meia dúzia de 3 ou 4 do exterior, que acreditam nos slides que ele manda. Aí dão uma ajuda a ele, aquilo é um meio de vida.
Mas não tem nada de Deus, de amor, de compaixão, de coisa alguma. Às vezes até começa assim, quando o cara ensaia 2, 3 anos de verdade, espontaneidade, logo, logo você vê ele se transformar numa outra coisa. Então o susto que a gente vai levar, eu ia dizendo, é ver que as grandes ações aconteceram fora do nosso olhar. Fora. E hoje eu estava conversando ali com... Você veio de onde mesmo? Sua cidade? Aqui de Belo Horizonte. Ele estava falando do grupo que ele frequenta na Renovação Carismática, e como aí ele descreveu o negócio, perguntou o que eu achava, se eu tinha muito contato com eles. Eu disse que no passado eu tive muito mesmo. Mas hoje em dia eu não tenho muito contato com quase ninguém. Não é porque eles nem procurem, nem as portas estejam... Não é isso, não. É que as minhas prioridades é que mudaram radicalmente. A última vez que eu estive numa comunidade católica, deve fazer uns 2 anos e meio, pregando ali naquela igreja católica de Copacabana, grandona. Acabei com a missa, foi um horror. O padre, professor da PUC, estava lá, professor de filosofia, o outro professor de não sei o quê, umas 2.000 pessoas. Aí eles foram e falaram sobre a Santa Igreja e como ela era a manifestação de Cristo na Terra, isso e aquilo, mas eles se referindo à instituição o tempo todo. Aí depois me passaram a palavra. Eu fui lá e falei uma meia dúzia de 3 ou 4 coisas. Eu fui bem, aquela detonação geral, um estado de comoção no povo. Os teólogos quase infartaram, ficaram pálidos. E o povo vibrando, eles aplaudiam mais. Eu mandava ver, vendo a moçada encolhida ali. E quando eu acabei, eu falei, bom, vocês vão dar licença, eu vou me retirar. E depois eu soube por uns amigos que ficaram que o pau cantou até de madrugada, maior confusão, um grupo dizendo, é isso que é a verdade, o outro dizia, não, a verdade é a Santa Igreja. Ficaram lá divididos, como sempre acontece. Aí ele estava me perguntando, eu falei, não, é todo mundo igual, é todo mundo evangélico. Assim como os evangélicos são todos católicos, os cristãos são todos judeus, os judeus são todos muçulmanos, é tudo a mesma coisa. Só mudam os temas das doenças, mas o striptease é que muda um pouco, mas embaixo você pode saber que você vai encontrar sempre a mesma coisa. E é striptease de aleijados, porque você não vai encontrar nem a formosura do corpo, é a deformação dele que está lá embaixo desse striptease, que de antemão a gente já sabe. Então, o que tem embaixo? E ele estava me perguntando, eu estava falando, não é tudo igual. E aí ele mencionou um padre que ficou vivendo uma briga solitária lá dentro, Padre Léo, e que foi muito mal querido pela Igreja Católica por causa disso, mas ele combateu o bom combate enquanto ele pôde ali, e morreu em outubro do ano passado com 54 anos, jovem, de câncer, né? Eu estava aqui pensando, poxa, mais um guerreiro que já não está aqui, e que certamente faz parte desse rol de surpresas, enquanto todo mundo pensando o que vai acontecer, que se o Silas Malafaia está evangelizando o Brasil, Padre Léo, muito mais, o seu Manuel, a Dona Antônia, esses são os grandes evangelistas do Brasil. Não é esse circo doido aí, de evangelho não tem nada de evangelização, menos ainda de conteúdo do evangelho. Não tem nem de jeito do evangelho. Aquilo ali, você olha, tem jeito de bicheiro, de emergente recalcado, de qualquer outra coisa. Não é? Um ratinho polido. Mas não tem nem cara de evangelho aquele negócio. E a gente fica se impressionando com um monte de idiotice sem deixar de ver quem são os grãos de mostarda que estão plantados aí. Porque
a partir dessas sementinhas que o reino de Deus vai crescendo. Sempre. Então, desculpa eu ter me alongado tanto na resposta à sua pergunta. Mais alguma pergunta? Sim. Você fala o caminho da graça nesse contexto, você tem visto no Brasil, fora do Brasil, pessoas pregando o Evangelho da Graça, conforme você é feito no Evangelho da Graça? Olha só, o Evangelho é um só. O que eu acho que torna o caminho da graça bastante diferente da maioria dessas iniciativas, mesmo onde eu vejo o Evangelho sendo pregado, é a coragem de levar as implicações até o fim. Acho que esse que é o diferencial. Porque o Evangelho, do jeito que eu prego aqui, eu sempre criei nele. Eu nunca criei em outra coisa. Minha consciência nunca foi diferente do que ela é hoje. A única coisa que mudou foi a liberdade para viver as implicações. Porque durante muito tempo, crendo todas as coisas conforme eu as creio e as declaro, eu tinha liberdade para viver provavelmente 50% do que a minha consciência dizia é liberdade, é saudável, é mesmo necessário que seja vivido e expandido isto, conforme o Evangelho. Mas a média evangélica ponderada à sua volta era tão forte, tão sutilmente forte, que depois de um tempo você estava muito sutilmente barganhando com o que a sua consciência sabia que era. Aí você começa a engolir uma pererequinha, uma giazinha daquelas pequenas, depois você vai, você engole uma rã, aí você vai, daqui a pouco você engole um sapo médio, daqui a pouco, meu amigo, tem um cururu arrotando dentro de você. Você engoliu tanta coisa e nem notou. E a consciência é completamente livre. Você sabe as implicações, você trata os outros na sua vida dessa maneira, porque o meu motto, desde que eu me converti, eu não sei nem porque que aquilo surgiu tão forte dentro de mim, mas eu repetia para mim todo dia quase. Para você, o rigor é total. Para os outros, a generosidade é completa. Então, eu me tratava com rigor absoluto. Aqueles textos para que depois de ter pregado a outros não venha a ser desqualificado, vamos por aqui. E para os outros, generosidade total. Mas ainda assim, era uma generosidade que eu conseguia praticar na minha vida individual com as pessoas até o fim, mas nem sempre eu me sentia com a liberdade de praticar do ponto de vista coletivo, ou de declarar do ponto de vista coletivo a quantidade imensa de implicações do Evangelho das quais eu cria, mas eu sabia que se eu as declarasse, eu estava arrebentando o odre de todo mundo. Então, o que é que eu acho? O que eu acho é que durante muitos anos eu fiquei tentando colocar um vinho novo num odre velho. E uma quantidade grande de vinho não foi usada e o odre não está preparado para suportar esse negócio. Então eu vejo, historicamente falando, do ponto de vista da fenomenologia, o caminho da graça, no seu trajetinho histórico de 2 anos e meio de existência, como o diferencial dele sendo essa capacidade de levar as implicações até o fim, sem nenhum compromisso doutrinário, ideológico ou de qualquer outra natureza, do ponto de vista moral, em relação ao impedimento do aplicativo daquele princípio do Evangelho ali na ponta do processo. Porque você encontra pessoas que, se você conversar com elas, elas vão dizer, o Evangelho diz isso. Mas se você disser, o Evangelho diz isso, mas a implicação disso na vida humana, nos contextos tais, é esse, elas na mesma hora pulam fora, porque elas não querem comprar essa briga. Então, eu vejo, ou então radicalizam.
e radicalizam contra o Evangelho. Aí você vê os chamados grupos liberais, e alguns deles até falando no Evangelho com alguma fé. Outros muito mais por uma questão de serem politicamente corretos, é que eles defendem uma agenda que até seria uma agenda que o Evangelho advogaria e defenderia, mas por outras razões. Eles, no entanto, por causa do politicamente correto, advogam algumas dessas causas. Mas, como não fazem isso baseados no Evangelho, nem uma questão de fé, mas apenas em questão de pensamento e de ideologia, eles acabam indo para um outro polo da história. Por exemplo, as igrejas que querem se reunir em torno de grupos de gays, igreja para gay, igreja para gay, ficou até um cacófato interessante, fica igreja para gay, então, para gays. Então, para gays. Então, é uma iniciativa de um outro polo. Porque, a meu ver, não tem que ter igreja para grupo específico, nem igreja para todos, povo de Deus. Essa palavra igreja também é uma palavra que precisa ser lavada com criolina durante muitos séculos para ser reutilizada, né? De tão poluída que ela está, de tanto que ela já diz o que ela não quer dizer. Então é uma palavra que eu não uso. Como lá no caminho em Brasília, vocês nunca vão me falar assim, ouvir falar na igreja. Porque aqui na igreja não existe aqui, a igreja não é aqui. Não existe nenhum aqui que seja igreja. Todo aqui é aqui, igreja somos nós, é você, sou eu. Então aqui na igreja, significando um lugar, já começa a piorar e a dificultar as coisas. Segundo, gera aquele espírito antigo, que foi o que nos condicionou durante os últimos 1.700 anos. Não dá para a gente exorcizar um demônio desse tamanho, uma potestade antiga, velha como essa, da noite para o dia. Por isso, você tem que abandonar, às vezes, a terminologia. Culto. É o que eu faço, toda hora. Agora, eu evito ficar falando que aquilo é um culto, porque senão aquilo vira um fim em si mesmo. E aí já a coisa carrega a mecânica do sagrado e os idiotas todos descansam na suposta maré do sagrado, realizando o benefício por eles sem que o coração deles participe. Então, são todas essas palavras para serem exorcizadas, mas voltando ao assunto. Então, quando a gente está num processo como esse, vê surgirem as exacerbações como tipo igrejas para o grupo tal, para o grupo tal, ou para gays, que foi o primeiro exemplo que eu dei. Para mim, é uma violação do espírito do Evangelho, porque o que eu vejo no Evangelho é Jesus não querendo saber de onde as pessoas estavam vindo em relação a isso. Eu não vejo Jesus chegando para ninguém dizendo: mulher, estás perdoada da transa de hoje de manhã. Ou, homem, se as pessoas não se apresentassem, mesmo ele que conhecia a natureza humana e sabia o que se passava nos corações, respeita de modo radical esses momentos todos. Não tem invasão. Não tem uma invasão. Tem espaço para todo mundo. Cada um, no entanto, é chamado por ele, e cada um tem que decidir os custos e o significado das renúncias do chamado. Aquela parábola que diz que alguém encontrou um tesouro precioso no campo e foi, vendeu tudo que tinha, comprou o campo, ele não estava comprando o tesouro, porque o tesouro varia muito mais do que muitos campos. O tesouro era imensurável no seu valor. Ele só vendeu o que tinha e comprou o campo, porque o tesouro estava no campo, mas não foi o tesouro que ele comprou, foi o campo que ele obteve. O tesouro não é comprável, assim como o reino de Deus não é comprável. Agora, a contingência da experiência é que demanda renúncias, abstenções, decisões do coração em relação a dizer: não, esse não é o caminho de agora. O tesouro está aqui, mas o que eu vou ter que desistir para tocar isso
como essência na minha vida é isto. Sempre existem essas renúncias sendo feitas, o tempo todo. Agora, a comunidade, o povo do caminho, a igreja de Deus, ela é uma comunidade aberta a todos. Quem quiser vir, vem. Os processos são os mesmos processos daquela multidão que se reunia para ouvir Jesus na campana. Não tinha atestado de membresia, não tinha nada disso. Botar esse cartãozinho, ou qualquer que seja a vinculação física de membresia, é iniciar o processo de embabacamento radical das almas. Então ele deixou o cara lá, sobrou pão para ele, sobrou, ele quis dar o dele, ele deu, ele comeu do multiplicado, ele come, quer ajudar a juntar os cestos, ajunta, quer ir para casa, vai, ficou tarde para ele sai, ficou bom, ele fica, não tem ninguém controlando ninguém. E Jesus só vai fechando o grupo na medida em que vai ficando cada vez mais junto dele. Mas ele vem, e a comunidade do povo de Deus tem que ter esses círculos concêntricos, desde esse grande átrio universal, onde caibam todos quantos desejam estar no encontro, no ajuntamento, ou na mera identificação, dizendo, eu me sinto parte disso. Até aqueles outros grupos menores, aonde você já começa a lidar com as pessoas que vão se envolvendo cada vez mais radicalmente com as soluções para o grupo maior. É quem descobre que tem um garoto que tem 5 pães e 2 peixes, é quem descobre que existem cestos para distribuir, é quem organiza o grupo na relva e tal. Aí tem aquele outro grupo, que é quem interpreta problemas. Ele chega para Jesus, olha, estão com fome. Ou para quem Jesus lança desafios. Por que vocês não dão a eles de comer? Esses módulos, esses círculos concêntricos uns dentro dos outros, existem hoje na manifestação existencial da fé. É por isso que você tem pessoas que exercem determinados dons sobre outros, servindo-os, e ao mesmo tempo a gente diz sobre, na medida em que determinados dons de serviço, eles, como são ministrações, por mais que seja um serviço ao outro, se tem alguém instruindo, tem sempre alguém com aquela sensação de que está sendo instruído, e o instruído fica sempre com a impressão de que aquele que instrui é maior do que ele. Por isso, já começa a olhar para esse como um ser superior. E esse que está servindo, instruindo, se não tomar cuidado, começa a se sentir superior ao instruído. E o espírito do Evangelho é sempre fazer com que qualquer que seja a ação, seja uma ação de serviço. Ainda que eu esteja falando para milhares que se beneficiem do que eu diga, eu não sou superior a eles. Eu recebi o dom de servir a vida deles com esse dom. É só isso. Mas então, voltando aqui ao nosso assunto. Quando você está vivendo essa situação de estar experimentando as coisas que a gente vai experimentando no caminho da graça, e vai esbarrando com o cotidiano da existência, toda hora existe necessidade de você ver o aplicativo da mensagem do Evangelho naquela situação. E aí, como eu dizia, que eu acho que a experiência no caminho da graça é mais ousada do que a maioria que eu conheço, sem perder o equilíbrio. Porque se a gente radicalizasse em qualquer direção, a gente sairia do Evangelho. Você não pode escolher um tema e fazer daquele tema o único objeto da aplicação da graça na sua vida. A igreja para gays. Aí essa igreja fica para gays, praguejando contra quem não é gay, anti-heterossexual. São quase os amaldiçoados do lado de cá. Isso é uma coisa horrível. Ou como você tem a igreja anti-gay, homofóbica, do lado de lá, odiando todo mundo. O cara, para entrar, tem que sacudir o pinto na entrada para mostrar que é macho. Cheguei, aleluia, tô aqui. É mesmo? É. A senhora corrobora o testemunho dele, minha irmã? A esposa diz aleluia. Quase assim ridículo. E
Agora, a comunidade do povo de Deus tem que ser um lugar onde todo mundo tem liberdade para vir. Eu não estou dizendo isso agora. Se vocês pegarem os meus livros do início da década de 80, eu pergunto lá várias vezes, mais de uma vez, tanto em mensagens como em textos escritos, uma coisa que toda hora me passava pela cabeça um dia que eu viajei com a Roberta Close. Assim que ela tinha feito aquela operação, que até o médico não aguentou e resolveu estreá-la. Era na Suíça. Foi o médico dela que a desvirginou, né? Fez e provou. E eu viajei com ela numa ponte aérea, no tempo ainda dos... Acho que era o Constellation, sei lá que avião era aquele ali, que tinha ali aquele de hélice. Eletra, ainda era no tempo da Eletra. E um dia eu estou viajando assim e vi a Roberta Close em minha frente. Eu li, mas era um mulherão mesmo. Se não fosse o pé grande, que tinha um pezão maior do que a bitola normal, eu jamais iria dizer, olha, tem uma coisa errada nela. Se o pé fosse pequenininho, estava tudo perfeito, mas tinha um pezão. O pezão era assim, sapatão o pé. Era grande o pé. Não deu para cortar lá. Aí eu falei, esse é de fato o calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles da Roberta Close é o pé. Agora, se essa menina, que não é nem para dizer o Roberto, porque é uma mulher, meu Deus, os teus sentidos ficam até impossibilitados de chamar aquele ente no masculino. Uma mulher. A maioria das mulheres aqui, fora o pé, iria gostar demais de ter o resto assim, da esculturalidade da Roberta Close, a cara também. Eu fiquei pensando, e se essa menina se converte? Isso era assim, 80 e pouquinho, né? Coitada, se cair na mão do grupo tal, vai ter que botar bigode, vai usar nem que seja pinto postiço, vai ter que reinstalar o que tirou, criar algum outro que não tinha nenhum no lugar, ela era meio hermafrodita, né? E se cair no grupo tal, vão deixar que fique assim, mas vai ter que virar testemunheira. E daqui a 2 anos ela está toda corrompida, cobrando R$10.000 por testemunho, descobrindo que o melhor lugar para ganhar dinheiro é entre esses crentes malucos. Do que fazendo striptease na Suíça. E aí fui vendo, aí esse no grupo tá, nem entra. Vamos dizer que ela foi eleita para a perdição, por isso qualquer conversão é estelionato. E por aí afora, não tinha lugar para a Roberta Close. Eu sei que se a Roberta Close se converter numa reunião do Caminho da Graça lá em Brasília, ela vai ficar à vontade lá. E ninguém vai encher o saco. Não tem um macho lá para fazer isso. Nem marcha. Nem ninguém. É o Evangelho. E quando eu vejo alguém assim inquieto com alguma coisa, eu digo, olha, você fica calmo, porque seu filho só está com 14 anos. Você não sabe o que você pode ainda vir a precisar de graça para lidar com essa menina de 13. E às vezes depois de mais uns 6 anos está lá o cara sem saber onde se enfia, que a filha está com a vocação para Madalena Batalhão na escola. Está ficando com 40 no fim de semana. Ele está doidinho. Nesse dia ele vai aprender o significado da graça de Deus quando ele precisar dela nas vísceras da carne dele. E assim vai, ou para ele próprio. De modo que o que eu estou querendo dizer é que, respondendo a sua questão, grupos há. Pessoas, eu conheço pessoas pregando o Evangelho. Pelo menos o que é essencial do Evangelho eu ouço e vejo. O que eu quase não vejo é o aplicativo. E quando eu vejo o aplicativo, é assim, o que me dizem, que eu nunca li os livros, por exemplo, do Philip Yancey. Mas eu ouço dizer, tem um amigo que sempre me escreve alguma coisa sobre ele, dizendo que no livro tal ele diz que a gente deveria estar marchando na marcha contra o preconceito gay em algum lugar, ou qualquer coisa do gênero. Então, Ford Fiesta prata com farol ligado, Ford Fiesta prata com farol ligado. Então, deve ser de alguém aqui.
Então ele me manda dizer, aí eu fico olhando que também não é uma coisa que eu acho que o povo de Deus deveria fazer, não é assim. Não tem a ver com, é tudo ainda muito participação politicamente correta. É o Evangelho apoiando o politicamente correto. O Evangelho não apoia o politicamente correto. Tem horas em que o politicamente correto coincide com o Evangelho bom para o politicamente correto. Quando ele não coincide, ele apanha. Então, na hora do aplicativo e na hora de não ter um aplicativo neurótico, não ter que escrever um manual do aplicativo, mas ter a coragem de exercer a interpretação do princípio do Evangelho e aplicá-lo no cotidiano baseado no espírito de como Jesus tratou, viveu e se relacionou com as pessoas, ou seja, tendo a Jesus como chave hermenêutica para interpretar a palavra e aplicá-la hoje no cotidiano, é que eu praticamente não vejo acontecendo. Acho que esse é o grande diferencial, essa é a coisa que mais marca, a meu ver, essa jornada pequena, mas ousada do caminho da graça. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pois não, você. Olha, o que tem igrejas e igrejas por aí, interpretações as mais diversas, mas 90 e tantos % dos evangélicos hoje no Brasil voltaram pelo menos 50 anos no tempo em relação ao casamento. Quando eu me converti, há 30 e tantos anos atrás, a igreja presbiteriana, antes de haver lei de divórcio, o divórcio não é uma lei de obrigação, uma lei de concessão no Brasil, a igreja presbiteriana já tinha um dispositivo de divórcio, de que dava o status de divórcio aos separados antes de existir a lei do Nelson Carneiro, que foi em 78, acho que foi votado. Eu participei daquelas discussões todas lá, na Assembleia, no Amazonas, na TV, não sei o quê. Eu era uma única voz contra os evangélicos inteiros e contra a Igreja Católica. Porque os evangélicos ficavam zangados com o que eu dizia e a Igreja Católica mais ainda. Naquele tempo, porque eu dizia, o divórcio só divorcia divorciados. Então, ninguém que não esteja divorciado vai se divorciar. Então, qual é o objetivo de não divorciar quem já está divorciado? Então, só me respondam perguntas básicas desse tipo que eu concordaria ou não com vocês. E aí o pau cantava 3, 4, 5 horas na televisão à noite, entrava pela madrugada, o arcebispo soltando cabelo. Eu não dava descanso. Garoto, né? Outro. Com aquela energia danada, uma cabeça 1000 vezes mais rápida do que hoje. Era um horror para os coitados, me dava até pena depois. Meu pai dizia, meu filho maneira, que o bichinho estava, que não sabia onde se enfiava. Mas outro não tem muita compaixão, não, ele só quer dar pinote, né? Então, voltando à história, 90 e tantos % dos evangélicos voltaram bem para trás desse tempo, hoje. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando tem uma Constituição avançada, na prática, pastores que se divorciam nunca mais podem continuar, ainda que eles digam que não tem problema, mas na prática eles são impedidos em 99% dos presbitérios. As igrejas batistas retroagiram, que não tem tamanho. As Assembleias de Deus também. Então, o que acontece é o seguinte, fica tudo no discurso. O discurso entre nós essas coisas não acontecem. Mas como a gente sabe que isso acontece em todos os lugares, e tem pastor se divorciando em tudo que é comunidade, o que eles fazem é a famosa vista grossa. Ficam pedindo para o cara arranjar um álibi também, olha, será que a tua mulher não pulou a cerca, meu irmão? Porque o cara não pode se divorciar por infelicidade só. Infelicidade não é razão para separar. Vida horrível, angustiada, briga, desentendimento, incompatibilidade nas coisas fundamentais, nada disso é razão. Alguém tem que sacanear alguém. Alguém tem que pular a cerca. Aí porque todo mundo torcendo para ver se o outro escorrega primeiro, né? Eu já vi tanto marido empurrando a mulher para uma situação assim de dessa, ela não escapa,
que vocês não têm ideia, porque o cara é tão surtado e a igreja é tão doente, que ele acaba querendo que a mulher dele transe com o diácono, para ele poder ter uma desculpa para se separar vitimado. Que em alguns lugares não é assim. Graças a Deus, irmão, ela é que te traiu, porque você está saindo dessa numa boa. É o que os colegas dizem para os outros. Então, qual a diferença? É que esse é um assunto que não existe no caminho da graça. Não existe. O que existe no caminho da graça são vidas humanas. Então, por exemplo, quando eu fui para Brasília, mudar para lá, era um lugar no qual eu vivia a minha vida inteira, mas eu morava sempre no Rio e vivia nos outros lugares. Agora eu estava indo morar em Brasília. E depois daquela situação inteira de 98 para cá, quando eu cheguei lá, pelo amor de Deus, o que eu ouvia, todo mundo me conhecia, mas parece que eles querem deliberadamente desconhecer você, para não terem que ouvir o Evangelho. Então eu ouvi o seguinte: ele chegou aí para separar todo mundo que está querendo separar. Aí, conclusão, o caminho da graça ficou lotado de gente candidata a se separar. Só casal em situação ruim. Vão falar comigo assim: a gente está por um fio. Quase que querendo assim aquela bênção, dizendo: então vai, irmão, com teu filho ungido e abençoado para o teu lado e você para o outro. Olha, nesse período que a gente está lá, eu devo ter visto hoje já, sei lá, com a ação também da minha mulher ajudando muito de um ano para cá, talvez uns 70 casais que chegaram nesse estado e que desistiram disso por completo. Estão em luas de mel, estão se comendo, se deliciando, se lambuzando, se enfeitiçando de amor, se curtindo, se passeando, se tudo. E não estão mais nessa. Uns 5 talvez tenham se separado. Eram casos tão horrivelmente antagônicos à subsistência saudável da alma, à existência da alma, que eu tive que chegar e dizer: olha, nesse estado, pelo amor de Deus, eu que estou pedindo, separem-se. Porque, do contrário, vocês estão se fazendo muito mal. Então não tem nada moral em relação a divórcio. O que tem a ver é algo que pondera o significado da vida, do sentido da vida. Se aquele relacionamento é para o bem ou é para o mal. Se aquele é um casamento ou se aquele é um jugo desigual. Porque jugo desigual é a maior parte do casamento. A maioria dos casamentos das pessoas são jugos desiguais. O cara fica lá com aquela história de jugo desigual com o incrédulo, aí ele se casa com um batista com batista, presbiteriano com presbiteriano. Aí quando eles são mais ousados, eles cruzam, né? Aí sub-raças, eles vão fazendo uns casamentinhos, mas sempre dentro da espécie canina, vamos supor, não é? Raça, baceira, não sei o que, vai. Mas no fim, se você fizer assoviar, corre todo mundo. Se jogar um osso, todo mundo responde. Do pitbull ao bacezinho, corre todo mundo. A ração é a mesma. Mesma família. Então, aí eles ficam achando que não estão em jogo desigual, porque casaram com um cara que também pede grito. Agora me conta se o jogo é desigual, só porque o sujeito não é protestante ou evangélico ou cristão, e o fato de ser transforma o casamento automaticamente numa relação sem julgo desigual. Isso é uma maior mentira. O julgo desigual a gente só vai descobrir no convívio. É quando vê que o ombro de um está aqui em cima, do outro está lá embaixo. O julgo desigual são todas essas cangas que um carrega sozinho, o outro não. Então o que acontece é que tem casamentos que são bancados por uma pessoa só, em geral uma mulher piedosa, com um pastor tirânico em cima dela, que não raramente tem uma atração enorme pela irmã, e quanto mais atração ele tem, mais ele quer que ela fique casada, infelizmente, a infelicidade dela, porque tem pastor que sente até ciúme da libertação daquela irmã naquele casamento, porque potencialmente ela vai encontrar uma pessoa que não é ele não pode
Mas ele já desenvolveu aquele sentimento de posse em relação àquele objeto ali. Aí não pode, não pode, não pode. E essa irmã é quem banca esse casamento por 20, 30 anos, às vezes para o resto da vida. E dores, doenças psicológicas, somatizações, mortes apressadas, distúrbios psíquicos os mais diversos, famílias altamente disfuncionais, desconectadas, tudo por causa desse suposto casamento, visto numa perspectiva moral. No caminho da graça, casamento só é visto numa perspectiva em que casamento tem que ser visto como um encontro de seres humanos para produzir um terceiro termo saudável, onde tem um ethos, tem uma ética, tem um telhado, tem uma cobertura, tem um lugar onde a vida seja possível para ambos. Se não houver isso, a gente tem que fazer o possível para ajudar as pessoas a encontrarem esse ethos. Mas tem gente que não vai encontrar nunca isso com aquele parceiro, com aquele companheiro, foi uma coisa errada mesmo. Se uniram na pressa, na infância, na maturidade, na culpa, enfim, para sair de casa, para transar, para tudo. No meio evangélico, especialmente, as pessoas casam pelas razões mais idiotas possíveis. 5, 10 anos depois, está todo mundo desesperado, sem saber o que fez da vida. E aí, quando se separam, são punidos. No caminho da graça não tem isso, é uma contingência, uma infelicidade humana. Se alguém começa a trair uma outra pessoa, eu pessoalmente sei que tem um marido sendo traído sistematicamente, uma mulher sendo traída sistematicamente, eu chamo a pessoa que está fazendo isso. Digo, vem cá, meu irmão, minha irmã, escuta, você acha que o que você está fazendo em relação a fulano é justo? Se esse papel invertesse e acontecesse do lado de lá em relação a você, como é que você ia se sentir? Então, veja bem o que você está fazendo, porque mesmo que a pessoa não tenha informação, você está enfiando uma espada invisível, porque frequentemente ela não tem informação, mas ela sente todas as vibrações da traição, começa a fazer um caminho de surto, de loucura, dizendo para si mesma, eu estou ficando louca, porque ela não tem nenhum dado concreto para justificar o que ela está sentindo, ela prefere pensar que está surtando, e o marido manipulador abusa desse desconhecimento para dizer para a mulher que ela está surtando mesmo. É perversidade. Agora, eu nunca fiz e nem faria esse papel de sair de lá e chamar a mulher, o teu marido, não, eu vou resolver com esse malandro essa história. Vamos bater muitos papos e conversar legal, porque aquilo ali está fazendo mal a ele e a outros. Agora, se ele chega para mim e diz, olha, eu não estou afim dessa conversa, eu digo, tá bom, não está afim dessa conversa. Se a mulher dele me procurar e me contar uma angústia, eu nunca vou dizer, eu conversei com o Fernando e ele me disse que está com... Não existe isso. O Fernando vai ser devidamente protegido. Vou tratar dela. Na maior ignorância acerca do marido. Quando que eu saiba tudo. Mas eu sou um ignorante consumado a respeito dele. É assim que eu vou tratar dela. Ele vai ficar lá. Até o dia que a palavra bater no coração dele, ou até o dia que bata tanto que ele não aguente ficar. Mas também não é por causa dessa conceituação de pecado moral, de Deus zangado, que vai cair na cabeça dele, destruir o negócio dele. Não, é pelo mal que ele está fazendo a ele mesmo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pelo mal que ele está deflagrando no tecido das relações dele. Então, essa traição não prejudica a Deus, prejudica o traidor e aos traídos à volta. Agora, cada um é cada um. Se ele tenta fazer daquilo uma doutrina, aí ele vai bater de frente na muralha da China, sabe? Se ele começar a querer transformar aquilo ali numa apologia, num tipo de discurso pró isto, pró aquilo, nós só somos pró-evangelho. Não é pró mais nada. Então, se ele vem com pró, ele vai ficar com um quiprocó que ele não tem ideia. Porque a tirania do Evangelho é absoluta. Embora a generosidade para com a condição humana seja total. Mas desde que o indivíduo não queira fazer da sua condição uma ideologia
a ser ensinada a um grupo a partir da doença dele, que ele quer agora transformar em doutrina, em moral ou em ação de suposta liberalização das pessoas. O que tanto legalistas quanto liberalistas, tanto licenciosos quanto liberais se chocam com o Evangelho. E falando agora aqui no curso da minha experiência toda pregando a palavra, o choque deles em relação a mim era a não possibilidade de enquadrar. Porque o liberal me ouvia falar sobre uma determinada coisa e, pô, esse cara é o cara. Aí quando me fazia uma outra pergunta, que eu dava uma outra resposta, meu Deus, o que aconteceu com esse cara? Aí já eram os mais conservadores que naquela outra diziam que tinham gemido com a primeira resposta, que nessa segunda estão dizendo aleluia. E nunca conseguiram me enquadrar por uma única razão. Eu nunca fiz parte de nenhuma dessas patotas. O meu negócio sempre foi o Evangelho. E se a gente vive só o Evangelho, você encontra pontos de co-beligerância com alguns temas da vida, defendidos por outros, mas você não dá o seu comprometimento, nem faz a sua aliança com nenhum deles, porque a sua aliança com o Evangelho é supra todas essas coisas. O Evangelho serpenteia frequentemente em cima de alguns desses temas, afirmando-os como verdadeiros na mesma medida em que ali na frente está negando um outro pressuposto desse mesmo tema. Então, se a gente não entende isso, a gente não compreende o significado de viver as implicações do sentido do Evangelho no cotidiano e nem entende que, de fato, nós fomos chamados para sermos objeto de contradição, como Jesus foi. Onde o Evangelho está presente, tem contradição. O cara não... Quem está olhando com a mente natural, com a mente religiosa, com a mente moral, não entende nada. Ele não sabe aonde te prender. Ele quer fazer de você uma borboletinha no quadro dele, botar um alfinete ali. Mas não dá, você está voando. E o cara não consegue te pegar, ele está sempre dizendo, mas você estava aqui, como é que ele está aqui, como é que ele está acolá? Ele não consegue entender que o seu compromisso com a vastidão do Evangelho é o que não permite a você ser pontuado. E essa é a angústia deles. É de não poderem enquadrar, de não poderem segurar. Então, concluindo a sua pergunta, essa não é uma questão nesse nível. Se as pessoas estão infelizes e não tem volta, se fez tudo que se pode para ajudar, não conseguiu, infelizmente, que se consuma a separação. E a vida continua com dignidade. Os casais que se separaram, à exceção de um, os outros 4 estão lá. Uma assembleia de umas 800 a 1.000 pessoas todo domingo. Vocês viram como pouca gente se separou, né? E desses 5, um não está, mas os outros 4 estão. Ele senta lá atrás, ela lá na frente, não sei o quê. Primeiro mês fica aquela coisa, o segundo, terceiro. Depois ele já começa, oi, tudo bom, não sei o quê. Tal. Depois de um tempo já tá. Depois de 1 ano e pouco, ele já avisa ela que ele está namorando alguém, se ela não vai ficar desconfortável. Ela diz, não, pode levar, eu também estou aí. Cada um leva de um lado, não sei o que, aquela história. Eu só olho de longe, né? Então, se me apresentarem, tudo bem, se não, está todo mundo à vontade, e sem complicações. Liberdade é uma coisa que a maioria de nós tem muito medo dela, porque ela dá vertigem. A gente está tão acostumado a viver numa caixinha, num lugar pequeno, que fica igual os presos que eu tirei de Bangu 1, quando o Nilo Batista era governador e o Arthur Lavigne era secretário de Justiça. Chegou todo final de ano, naquele período, eles me davam uma lista para eu indicar 12 para saírem de Bangu 1 e para uma prisão mais humana. E aí, eu, naquele ano, indiquei lá um Escadinha, Gregório Gordo, japonês, professor, Celcinho da Vila Vintém, não sei quem, todos por razões diferentes. Uns porque estavam doentes, outro com AIDS, outro deprimido, outro não sei o quê, umas razões assim. Aí
o secretário lá, o Arthur Lavigne, pai da Paula Lavigne, leu. Ele é meu primo de 3º grau. Aí ele falou assim: poxa, cara, essa lista aqui não dá para a gente fazer nada por ela. Pelo amor de Deus, a mídia vai cair. Todo já imaginou se eu mudar esses caras para esse outro presídio mais aberto? Aí, enfim, eu tive que fazer a lista mais 2 vezes. Eles fizeram um filtro, mas ainda vieram outros 12, quase todos daquela primeira lista, menos os 6 e o acréscimo de outros. Aí a gente chegou lá, eles foram lá para o outro presídio, em Milton Dias Moreira, aberto, Bangu tudo fechado, cinzento, você não vê a luz do sol. E fomos para esse outro aberto. E no domingo eu fui lá visitá-los. Meu dia de visitas em Bangu era terça e quinta. Lá no outro podia ser qualquer dia até domingo. Eu fui lá. Aí enquanto assim, o japonês, que era considerado o cara mais temido naquele tempo do Comando Vermelho, encostado assim contra a parede. Aí eu vim chegando e falei: japonês, o que você está fazendo aí? Ele: reverendo. Aí eu falei: o que é, japonês? Ele falou: não, é que senão eu caio. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu estava ali há 8, quase 10 anos, só vendo aquele teto cinza bem na minha cara. Eu agora, toda vez que eu saio por esse pátio, que eu olho para cima, eu não consigo, eu desmaio. Eu tenho que me encostar na parede, senão eu caio aqui. Porque é a vertigem da liberdade. O cara fica sem nem parâmetro, ele está tão acostumado com tudo pequeno. Se você tirar aquelas coisas da frente dele, ele cai na liberdade. Dá aquela sensação de que está sendo chupado pela graça de Deus. É como um sujeito alto de um prédio. E aquele frio na barriga, porque a liberdade é estonteante. Então a maioria prefere um tetinho pequeno. Então, acho que se for assim, não tem complicação de natureza alguma, e a gente cresce em saúde, conforme o Evangelho, e vê as pessoas se desenvolverem para cada uma delas, conforme a instalação da palavra na consciência, e irem chamando os aplicativos do Evangelho para as suas próprias vidas, para o bem de cada uma delas. Não é para dar uma satisfação comunitária, não. Uma última. Pois não, querida. Sim, acabou? Tá, eu prometo responder em 2 minutos a pergunta dela. Eu participo do grupo, tá? Que não tem denominação, que nós queremos que nós somos sacerdotes, nós batizamos, fazemos ceia, onde eu vou, estou pregando, eu trabalho numa ONG, e 45 crianças carentes, eu prego para vocês, sem absolutamente nada. E aí, já é o caminho da graça? Porque me perguntam quando eu estou pregando, batizando, fazendo. Renato, o que você é? Eu sou cristão. Qual a denominação? Não tem denominação. Tá? E toda semana eu estou estudando essa palavra, estou junto. Agora, eu estou evangelizando na ONG. Eu participo do grupo, nós oramos, somos vencedores pela cidade. Amém. Então eu percebi na prática. Na prática é isto, é caminho da graça. Na prática não é uma estação do caminho da graça. Mas caminho da graça é o caminho de todos nós, em Cristo. Esse é o caminho da graça. Agora, como é que você faz para transformar essa iniciativa natural, espontânea, numa coisa que se conecte a esse movimento histórico do caminho da graça, essa coisa que é um fenômeno humano observável, chamado caminho da graça? Aí a coisa mais simples que tem é você conversar com o Chico, que ele vai te dar todas as instruções, como é de Jesus, o jugo é suave, o fardo é leve. Se não for de Jesus é que fica pesado a beça. Se o jugo não for suave e o fardo for pesado, essa é a gestão do diabo, mas não é de Jesus. Se for de Jesus, vai ser sempre assim: o jugo é suave e o fardo é leve. Não, ali é mais uma coisa relacionada aos mentores. E aí você, falando com o Chico, você vai receber essas instruções práticas. Porque é óbvio que a gente vai andar juntos numa trilha histórica comum, onde o Evangelho é a palavra da soberania e da tirania, não é? É o Evangelho de Jesus.
Então nós todos temos que estar muito afinados com esse espírito. Agora, não tem negócio de cobertura, de controle, não tem nada. Quer dizer, quando eu comecei lá, uns meses depois, tinha muita gente querendo começar caminhos, como tem todo dia. Mas a gente não tem pressa, não tem aflição, não tem afliceta, não tem nada em relação a, vamos fazer mais caminhos disso, a gente está livre desse mal. Aí depois de uns meses, com muita gente solicitando, eu comecei a pensar, digo, não me adianta ter agora 20, 30 entrando, se eu não tiver um que ajude a coordenar, porque Deus não me chamou para fazer coordenações, eu estou aí para pregar a palavra e espalhá-la. Aí foi quando eu chamei o Marcelo Quintela, que já vinha há alguns anos, 3 anos ali no site, tinha se convertido ouvindo umas fitas minhas que um tio dele deu à mãe dele lá atrás, no passado, e ele sempre me escrevia. Aí eu falei, por que você não me ajuda a fazer isso? Porque tem muita gente querendo vir, mas eu não tenho tempo para fazer essa coordenação. E você é tão organizado. E ele começou a fazer, sem nenhum estímulo para a gente sair como potros abrindo nada. Se hoje quiséssemos, nós teríamos uma quantidade imensa de grupos e pontos e estações, porque eu já recebi proposta de denominação inteira, chegando dizendo, a gente quer virar caminho da graça. Eu digo, bom, no dia que isso acontecer, a nossa desgraça, acabou a história inteira. Então, não vou nem dizer que vocês foram enviados pelo diabo para corromper esse negócio, mas é quase isso. Com toda boa intenção, mas se abrir a porta aqui vai ser uma destruição. Então, a gente vai bem devagar, sem muita pressa, porque a gente prefere que essa semente seja natural e não tenha enxertos, nem aplicações, nem trabalho de laboratório nela, né? E por isso não temos pressa. Mas você vai receber instruções se você estiver no site, na rádio do site, ler esses materiais todos aí, e compreender o espírito da coisa, você vai ver que o caminho é suave, é como um correr de um rio, ninguém oprimindo ninguém jamais.